tarde, eu sou o professor Esteban, da Universidade Federal do Amazonas, né? Professor na área de letras e também, entre outras coisas, trabalho também com tradução. Estamos reunidos aqui para continuar, né, nossa oficina de tradução. Já é o 8º encontro. Continuamos com a tradução do conto de Maria Elvira Roca Barea, Non Angli Sed Angeli. Aí a gente parou aqui, né? Até marquei para aqui. Então daqui a gente vai continuar. Si estaba bien en la bodega, por más que en la calle las piedras estuvieran a punto de derretirse, sometidas al castigo implacable del sol mediterráneo. Ah, se estava bem na bodega. Lembram de que a rua, né, tem uma posição em que o sol, em que dá sombra, né? Então, com isso fica mais fresco. Em português, era agradável na adega, por mais que na rua as pedras estivessem prestes a derreter sobre o castigo impiedoso do sol mediterrâneo. Continuando. Tomácio odiava o verano. Tomácio. Descobri também que existe um vinho que chama Tomácio. Tomácio odiava o verano, pero lo pasaba con razonable acómodo, refugiado em sua bodega. Então, reforço que vem lá do início de que a posição da rua favorecia por causa da sombra. Então, aqui antes falava que se estava bem na bodega, agora diz que Tomás não gostava do verão, certamente o calor, né? Mas ele ficava na adega, né? Bodega, que ele chama aqui, em português. Salvatore Tomácio odiava o verão, mas o passava com um conforto razoável, refugiado em sua adega. Então, em espanhol, de quando em quando se assomava fora para constatar as fatigas que os veronenses passavam entre o sudor e o bochorno. Os veronenses, porque está em Verona, né? Em português, né? De vez em quando, eles saíam para constatar a fadiga que os veronenses enfrentavam entre o suor e o calor abafado. O bochorno, traduzido como calor abafado. Mormaço, isso? Sí, aquí falamos cuando cuando fica muito pesado, nublado, aí mormaço mais. O suor e o calor abafado, sim, mas em vez de calor abafado, a gente pode botar mormaço, que creio eu que é equivalente, como a Márcia chamou a atenção. De vez em quando, ele saía para constatar as fadigas que os veronenses enfrentavam entre o suor e o mormaço. A isso del mediodía, transitaba por delante de la puerta el coche de postas que venía de San Martino Buon Adelgo. A tradução. Ao meio-dia, passava em frente à porta a carruagem de correio que vinha de San Martino Buon Albergo. Em espanhol. Era un dolor ver las caras descompuestas de los mozos de mulas y el cochero, que aquellas horas ya no atinaba ni a hacer resonar el látigo. Tanto calor que no. Traducindo, era doloroso, en portugués, ¿eh? Era doloroso ver os rostros, que as caras dos rostos
abatidos, muito bem isso de abatido, né? Do moço das mulas, porque aqui chama de los moços de mulas, do moço das mulas, creio eu que é o nome que dava o ajudante, que ia na carruagem. Creio que tinha uns que, quem dirigia ia na frente, tinha uns que iam atrás, né? Em pé. E creio que faz referência a isso, né? Do moço das mulas. E do cocheiro que dirige, né? Que naquelas horas não conseguiam nem fazer o chicote ressoar. Os moços de mulas são os que seriam os ajudantes, né? Mas podemos botar, era doloroso ver os rostos abatidos e aí depois dos moços das mulas. E a gente pode traduzir isso por ajudante. Poderia ser, né? O rosto abatido dos ajudantes. Dos ajudantes e do cocheiro que naquelas horas não conseguiam nem fazer o chicote ressoar. Talvez aí fica melhor, né? Eu gosto de trabalhar isso com coluna, porque a gente vai anotando assim, várias opções e depois a gente pode ir vendo, né? Em espanhol, né? Voltando depois de látigo. Né? Assim, em fantasmal y caliginosa lentitud recorrían las calles. El bodeguero sentía una íntima satisfacción al verse libre de aquel rigor canicular. Ele saía para olhar como que estava lá fora, quando via o pessoal sofrendo nesse calor, ele sentia satisfação, né? Se sentia bem por estar melhor, estar aqui onde eu estou, mais fresquinho, né? Em português ficaria assim, em uma lentidão fantasmagórica e nebulosa, percorriam as ruas e o dono da adega, né, lembra que a gente tinha colocado lá em cima adegueiro, né? Então pode ser o dono da adega, né? Ou podemos colocar como o adegueiro. Assim, em uma lentidão fantasmagórica e nebulosa, percorriam as ruas e o dono da adega, o adegueiro, sentia uma satisfação íntima ao se ver livre daquela rigidez canicular. Continua em espanhol. Ya sudaría él lo suyo en las vendimias, pero eso sería más tarde. Em português, né? Ele suaria o seu próprio suor, isso aí já fica meio estranho, né? Durante a colheita, mas isso seria mais tarde. Isso aqui tem que melhorar. Ahí podría ser, ya sería a su vez de suar. Ele é o pronome, né? Ele teria a sua vez de suar na hora da colheita, mas isso seria mais tarde. Todavia não, ainda não. Em português ainda não, né? Todavia não, ainda não. Né? Em espanhol. E se volvia dentro tras ver passar os muleros das mulas, né? Y disfrutaba el doble del frescor de su bodega y del olor familiar y reconfortable del vino. Ainda não. E ele voltava para dentro, ou ele estava, pode ser também, depois de ver os condutores das mulas passarem. E desfrutava em dobro do frescor da sua adega e do cheiro familiar e reconfortável do vinho.
pode ser do cheiro ou do aroma, né? Talvez fique mais... pode ser cheiro, né? Mas se a gente, em vez de cheiro, botar aroma... Aroma fica melhor, professor. Então, ficaria assim. E ele voltava para dentro, ou ele entrava, depois de ver os condutores de mulas passarem. E desfrutava em dobro do frescor da sua adega e do aroma familiar e reconfortável e reconfortante do vinho. Viajar por gusto en agosto, un inglés se entiende que, siendo inglés, concibiera tamaño disparate. Pero, ¿y el obispo? ¿Y su hermano Julio? ¿En qué estaban pensando cuando no se lo desaconsejaron vivamente? Agosto, você sabe, no hemisfério norte é o verão, né? Pelo que a gente entende aqui, é provável que em Verona, nessa época também, seria muito quente. Né? Então, aí fica em português. Está estranha essa pontuação, né? Precisava ter um ponto, poderia ser uma vírgula. Mas tudo bem. Viajar por prazer em agosto. É compreensível que um inglês, sendo inglês, ou seja, que não conhece o lugar, né? Concebesse tal absurdo. Mas o bispo, porque o bispo está recomendando, então o bispo sabia que ele ia viajar. Será que o bispo não podia falar para ele, olha, agosto não é o melhor mês? Né? Então, mas o bispo e seu irmão Giulio, né? No que estavam pensando quando não o desaconselharam veemente. Né? Professor, podia ficar logo no começo da frase, viajava por prazer em agosto? Não, porque não viajava, alguém viajava, né? Mas aqui está falando no infinitivo, ou seja, viajar por gosto em agosto, ou seja, que é uma coisa absurda para todo mundo. Né? O que está estranho é a pontuação. Profesor, ¿y si colocar una vírgula, por ejemplo, viajar por placer en agosto, tal vez sea comprensible para un inglés, o que un inglés, siendo inglés, concebese tal absurdo, para hacer a continuación, porque o ponto, ele deixa exquisito. Está estranho. Sim. Mas em português, em espanhol também está estranho. Mas a gente não pode mudar o espanhol, né? Mas o português sim, porque a gente está botando em português. Então a gente tira o ponto. Então fica assim: viajar por prazer em agosto, vírgula. E aí é compreensível que um inglês, sendo inglês, concebesse tal absurdo. Mas o bispo e seu irmão Júlio, no que ou em que? Em que estavam pensando quando não desaconselharam veemente? Porque a vezes eu fico, será que eu não estou sendo guiado pelo espanhol, né? Que em espanhol é em que? Por isso que eu pergunto. Então, deixamos assim. Em que estavam pensando quando não o desaconselharam veemente? Qual foi a palavra que você falou, Marcia? Desencorajar. Y vehementemente, yo acho que está bien, mas no sé si tiene otra palabra ahí, un sinónimo. Desencorajar, no, desencorajar. Enfáticamente, también puede ser. Enfaticamente. Em que estavam pensando quando não desencorajaram enfaticamente? Isso aí a gente mudou bem isso. Mas creio que está melhor assim, né? Continuando em espanhol, né? Allá cada cual pensaba. Lo malo era que a él le tocaba responder del bienestar de aquel extranjero. Traducindo.
allá cada qual pensava. Cada um faz o que quiser, pensava ele. O problema era que ele era responsável pelo bem-estar daquele estrangeiro. Eu tiraria o N para não ficar tão repetitivo. Cada um faz o que quiser, pensava. O problema era que ele era responsável pelo bem-estar daquele estrangeiro, porque aqui sim o pronome pessoal fica para enfatizar de que ele, né, e não os outros, né, que tem que cuidar do estrangeiro. Aí, allá cada qual, ela é uma expressão, é quase assim como é uma expressão. Então, poderia ser a cada um o seu. Poderia ser a opção, né? Aí creio que as duas cabem aqui. A cada um o seu, pensava. O problema era que ele era responsável, ou que ele era o responsável. Talvez o artículo, o problema era que ele era para ficar mais enfático, né? O responsável pelo bem-estar daquele estrangeiro. Fica bem mais marcado, né? E aí continuamos, em espanhol. O problema havia começado hacía uma semana, quando Julio anunciou que vendría unos días a Verona, como hacía cada cierto tiempo. Isso é irmão, né? Em português. O problema tinha começado uma semana atrás, quando Julio anunciou que viria passar alguns dias em Verona, como fazia regularmente. Ficou bom assim. Continuando, em espanhol. Las visitas de Julio alegraban al hermano mayor, tanto como luego lo hacía su marcha. Então, cansa, né? As visitas cansam, né? Ficou engraçado esta parte. Las visitas de Julio alegraban al hermano mayor, tanto como luego lo hacía su marcha. Então, em português, as visitas de Julio alegravam o irmão mais velho, tanto quanto sua partida. A chegada é bom, quando vai embora, melhor ainda. Aqui não diz que é melhor ainda, diz que dá bom também. Deve ser o irmão mais novo, né? O irmão mais novo, você tá, mesmo vai ficando velho, mas continua sendo o irmão mais novo, né? Aí dá trabalho, né? Continuando. Era inútil intentar someter a Julio a uma rotina doméstica razonável. Em espanhol, era inútil, ou seria inútil, né? Poderia ser também, podemos mudar o verbo, né? O tempo verbal, né? Era inútil tentar impor a Júlio uma rotina doméstica razoável. Está mais literal, mas a ideia é essa mesmo. E o pior era que tentava ajudar para não ser uma carga durante o tempo de sua visita. Parece que essa ajuda era melhor não ajudar. E o pior era que ele tentava ajudar para não ser um fardo durante sua visita. Tá bem, né? A esposa de Salvatore Tomasio, né, se desesperava. Vamos continuar. Se saía, olvidava cerrar a porta. Júlio, né? Se se quedava vigilando a olla, o fogo se apagava e não se dava conta. Aqui se não sabia nada. Né? A esposa de Salvatore Tomasio, está vendo detalhe para dizer que o irmão, né? E não o pai, porque antes estava falando do pai, Tomasio, né? Aqui não, agora volta, né? Então, a esposa de Salvatore Tomasio ficava desesperada. Se saía, quem saía? Júlio, né? Se saía,
esquecia de fechar a porta? Se ficava vigiando a panela, o fogo se apagava e nem percebia. Aqui, eu que gosto de ponto e vírgula, aqui colocaria um ponto e vírgula, né? Mas isso aí é porque eu gosto. Porque é a sequência, né? São orações em sequência. Um momento que são em sequência, um com o outro. Não são separados, né? Se saía, esquecia de fechar a porta. Ponto e vírgula. Se ficava vigiando a panela, o fogo se apagava e nem percebia. E aqui, para terminar, né? Los papeles iban poco a poco invadiendo los cuartos y Salvatore la oía rezongar por las habitaciones hasta que un día estallaba. Em português. Os papéis, aos poucos, invadiam os cômodos. Não é só um, são vários, né? E Salvatore a ouvia resmungar pelos cômodos, porque aqui usa quarto e habitações. Aqui, se a gente repete cômodos e cômodos, fica repetitivo, né? Então, olha só, vamos mudar um pouquinho aqui. Os papéis, aos poucos, invadiam os cômodos e Salvatore a ouvia resmungar pela casa. Quer dizer, pela casa. Né? Até que um dia explodia. Não fica melhor assim? Para não deixar, não repetir, né? E para finalizar essa parte, né? Pero a explosão nunca ia contra Júlio, e sempre ia contra ele, contra o marido, né? Casamento é assim, né? A gente reclama, não reclama dos outros, a explosão, né? A explosão vai contra o marido. Ou se fosse o contrário, também pode ser, né? O marido contra a esposa, né? Típico do... Claro, você não pode ser deselegante e ir contra a visita, né? Então, em português. Mas a explosão nunca era dirigida a Júlio, né? Que é a visita. Sempre era contra Tomácio. Aqui, claro, contra ele, contra Tomácio, ou contra o marido. Creio que fica mais interessante aí se a gente deixa marido. Pode ser assim? Professor, porque fica menos confuso também, né? Aqui, por exemplo, poderíamos colocar, em vez de colocar, mas a explosão nunca era dirigida à visita. Poderia ser, sempre era contra o marido. E aí ficaria interessante porque a gente tira o nome próprio, né? E, então, fica uma constatação de fato de uma coisa que sempre acontece. Esse não é um problema só de Júlio e o irmão que é o irmão mais novo, com Salvatore, que é o irmão mais velho. Isso é comum, né? É comum que aconteça e, claro, a dona de casa vai explodir. Não pode explodir com a visita, vai explodir com o marido. Mas o marido também, qual é a culpa do marido? Mas não é questão de culpa, né? Coisa que acontece. Por isso que ele ficava feliz quando chegava, mas também ficava feliz quando ia embora. Então, a gente poderia mudar isso? Poderia. Aqui ele em espanhol está Júlio, e contra ele é o marido, né? Então, a gente pode fazer essa meia alteração, mas a explosão nunca era dirigida a Júlio, sempre era contra o marido, né? Sabendo que, por exemplo, eu colocaria, né, nunca dirigida à visita, sempre era contra o marido. Mas aí, creio que aí já está. Eu acho que fica ótimo, porque é uma generalização, acontece em toda a família. A visita, que é o irmão, né? Sempre era contra o marido. Fica mais interessante isso, né?
E aí volta, lembra que ele vai trabalhando com diálogos, e aí vai voltar aqui para os diálogos. Bueno, pues, aí quem está falando, né? Bueno, pues, se não lo has perdido, ¿dónde está? E aí, olha só que volta lá para cima, né? Que era quando o início, né? Que Júlio chega sozinho em casa, né? Sem o chapéu e sem o inglês, né? Então, tem todo esse... Olha só quanto tempo passou, quanta coisa, quanta informação a gente vai descobrindo aqui, e para voltar para o diálogo, o discurso direto, que a gente chama, né? Então, aí, bueno, pues, se não lo has perdido, ¿dónde está? Aí ele pergunta, e el sombrero ou el inglês? Para a mulher do Salvatore ficar meio explodir mesmo, né? Parece criança, né? Então, aqui, bem, então, se não perdeu, se você não perdeu, onde está? Aqui tem que mudar. Se você não o perdeu, né? Porque você não puxa, né? Não o perdeu, onde está? Aí pergunta, o chapéu ou o inglês? Respondeu Júlio, mas recuperado com uma risadinha. Que aqui diz, Júlio, contestou Júlio, já mais repuesto com uma risídia, né? Que é o diminutivo de risadinha, né? Também aí, lembra que chegou com calor, né? Bebeu água, jogou um pouco de água na cabeça também, aí já tá de bom humor, tá implicando com o irmão, né? Porque sabe muito bem do que ele está falando, o irmão, por quem está perguntando. Como sempre, agradeço a participação de vocês, né, estarem aqui acompanhando, né, e colaborando também com essa tradução. Sim, eu queria comentar que esse conto ele é muito legal. Ele é uma história muito divertida, um pouco diferente das campanas de Breda. Muito agradável para traduzir. Sim. Gostei muito. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Até, obrigada, tchau.